Olá a todos e a todas os que nos acompanham na nossa disciplina de Direito Constitucional, certo? A qual nós, na nossa 17ª aula, nós falamos, certo? Sobre dos crimes contra a administração pública, finalizando com a exploração de prestígio. Hoje nós trataremos dos crimes contra a administração da justiça. Aliás, nós falamos dos crimes contra a administração da justiça, tá? Que finalizamos aí com a exploração de prestígio, né? E hoje, na nossa 18ª aula, nós falaremos sobre dos crimes contra a administração pública. Bom, o que é o crime contra a administração pública? Temos como crime contra a administração pública os que representam um grupo de tipos penais que estão elencados, certo, nos artigos 312 a 359H do Código Penal. E estes crimes eles estão divididos em 5 subgrupos, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Tá? No âmbito da administração federal, quem julga os crimes contra essa administração é a Justiça Federal, que deve julgar todos esses crimes praticados por agente federal no exercício da sua função. Já os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, aliás, pública em geral, eles são praticados por funcionários públicos. A administração pública, ela é abrangida em atividade funcional do Estado e demais entes públicos que temos aí também dois subtipos, certo? Nesses crimes nós temos dois subtipos. Nós temos aí o do peculato e o peculato furto e também o peculato culposo, né? Tá, sendo assim, quanto aos aspectos comuns em todos esses crimes contra a administração pública, e que todos os delitos praticados por funcionários públicos contra a administração pública em geral, tá? Bom, uma observação que temos que fazer em vista a concussão que está previsto aí no artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, que trata aí do excesso de exação, tá? No caso de crimes praticados por particular contra a administração pública, certo? Também, certo, é previsto no Código Penal brasileiro, tá? Nós temos aí, dentro desses crimes, certo, do particular, ambos os dois, contra o funcionário público e do particular. Nós temos aí a desobediência, que é nada mais do que desobedecer a ordem legal de funcionário público, tá? Nós temos também o desacato, tá? Que é o desacatar funcionário na função ou em razão dela. O tráfico de influência, certo? Que é solicitar, cobrar, obter, obter de alguém, certo? sobre o trem, né? Um funcionário público vantagem ali e promessa para influir, certo? Em ato de funcionário público, tá? Esses grupos aí, eles se subdividem em 5 subgrupos. Primeiro é o crime praticado por particular contra a administração em geral. Está previsto no artigo 328 a 327A do Código Penal. O segundo é o crime praticado por funcionário público contra a administração em geral, que está previsto no artigo 312 a 327. O terceiro são os crimes contra a administração pública estrangeira, previsto no artigo 337B
a 337D do Código Penal. O quarto é o crime contra a administração da justiça, que está previsto no artigo 338 a 359 do Código Penal, que inclusive nós já falamos na aula anterior. E o quinto, por último, os crimes contra as finanças públicas, previsto no artigo 359 a 359H do Código Penal. Especialmente, temos também como crime aí o peculato, previsto no artigo 312, concussão, no artigo 319, corrupção passiva, no 317, prevaricação, 319, condescência criminosa, 320, advocacia administrativa, 321, resistência, 329, desobediência, 330, desacato, 331, favorecimento pessoal, 348, favorecimento real, 349, descaminho, 334, contrabando, 334A, denúncia caluniosa, 339, comunicação falsa de crime ou contravenção, 340, autoacusação falsa de crime, é o 341, falso testemunho ou falsa perícia, 342, exploração de prestígio, 357, excesso de exação, que nós acabamos de falar, certo? O 316, parágrafo 1º do CPE, descaminho, já falamos, contrabando, já falamos, que é o 334A, sonegação de contribuição previdenciária, 337A, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, é o 315. Todos esses artigos estão previstos no Código Penal brasileiro, tá? Não podemos esquecer de conceituar funcionário público para fins penais. Esse funcionário público, ele tá, essa conceituação, ela está prevista no artigo 327 do Código Penal, que diz que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública, tá? Assim, nós podemos perceber que o conceito de funcionário público utilizado no Código Penal é bem mais abrangente, se observarmos o seu parágrafo 1º e 2º do artigo 327. O primeiro fala da equiparação do funcionário público. O segundo fala de que a pena será aumentada, tá? Em certas razões. Então, nós podemos dizer que que o conceito de funcionário público é muito mais abrangente que o conceito, certo? Que o conceito que se tem em outros ramos de direito, tá? Este conceito, ele abrange, por exemplo, ele abrange os estagiários, os mesários da Justiça Eleitoral, os jurados e etc. Tá? No entanto, também não podemos deixar confundir aí a função pública com monos público. A própria doutrina, ela entende que aqueles que exercem mero monos público, ou seja, encargos conferidos ao particular para atuação em colaboração com o poder público, não são considerados funcionários públicos. Assim, nesse caso, nós vamos ter aí os tutores, os curadores dativos ou inventariantes judiciais. Estes não são considerados funcionários públicos pela maioria da doutrina. No artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 327, do funcionário público, que conceitua o funcionário público, ele estabelece que se considera como funcionário público por equiparação. Tá? Então, dá para entender que se convenciona aí, é convencionado aí para a execução de atividade típica da administração pública, né? Tá bom?
Quando se fala, vamos dissecar um pouco o que nós dissemos anteriormente, de cada um dos crimes. Quando se fala de peculato, previsto no artigo 312, certo? Que diz que é apropriar-se o funcionário público de dinheiro ou valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Por ser um crime funcional, é necessário que o agente seja funcionário público. Trata-se, portanto, de crime próprio. Aí nós vimos que ela exige que o sujeito, do sujeito ativo, ele tem essa qualidade especial. No entanto, não impede, certo, que haja concurso de pessoas, ou seja, com um particular, desde que esta pessoa saiba da condição de funcionário público do agente, tá bom? Por exemplo, podemos exemplificar que alguém, sendo funcionário público, solicita de uma pessoa próxima a você uma ajuda para se apropriar de bens, de um bem público, tá? Dos quais tem a posse, em razão do cargo. Neste caso, ambos responderão pelo crime de peculato, pois a condição de servidor público desta pessoa, certo, irá se comunicar com sua comparsa, certo, no caso de que ela saiba que ele é um agente público, tá bom? Pois bem, o sujeito passivo será sempre, certo, aliás, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O dinheiro, no caso de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, apropriado ou desviado, pode ser ele público ou particular, desde que o agente tenha posse em razão da função, para complementar a exemplificação que eu acabei de falar, tá bom? O sujeito passivo, ele será sempre o Estado, tá? Embora possa ser também o particular, no caso de se tratar de bem particular como o objeto material do crime, tá bom? Neste peculato, certo? É delineado peculato furto, também chamado como peculato impróprio. Ele caracteriza-se não pela apropriação ou desvio, tá? Do bem que fora confiado ao agente em razão do cargo, mas pela subtração de um bem que estava sob sua guarda, mas na qual o agente não tinha a posse, tá bom? Conforme você vê no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Neste crime, o agente não possui a posse do bem, como bem falamos. Ele praticando verdadeiramente o furto, que ele pratica verdadeiramente o furto, que em razão das circunstâncias, em razão de ser agente ou funcionário público, valendo-se da condição, certo? Da condição de funcionário público para subtrair o bem. Aí sim caracteriza isso como um crime de peculato furto, tá bom? A conduta, como se vê aí, é de subtrair o bem ou o valor, ou concorrer para a sua subtração. Contribuir, quer dizer que ela seja uma contribuição dolosa, certo? Para que alguém possa subtrair. Neste caso, exige-se que o funcionário público se valha de alguma facilidade proporcionada pela condição de funcionário público, tá? Também se trata de crime próprio, tá? Porque só o agente, só o que pode fazer
o próprio funcionário público. No entanto, também repetindo, é plenamente possível o concurso de pessoas, sendo que ele tenha o saber, ele saiba que a condição de funcionário público daquele agente. Quando se trata de crime de peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, dizemos que esta modalidade culposa se verifica quando o agente, sem ter a intenção de participar do crime praticado por outra pessoa, acaba aí, em razão do seu descuido, colaborando para o crime, colaborando com o fato, tá? Nós devemos observar também, no artigo 32, parágrafo 3º, que fala, que estabelece ali que no caso de crime culposo, se o agente reparar o dano antes de proferir a sentença irrecorrível, estará extinta a punibilidade. Ou seja, estará extinta a punibilidade porque o Estado não mais poderá punir aquela infração. No caso do agente reparar o dano após a sentença irrecorrível, a pena será reduzida pela metade. Bom, quando tratamos de compulsão, ali previsto no artigo 316, nós dizemos que trata-se também de um crime próprio, em que só pode ser praticado por agente público, funcionário público, tá? No entanto, é plenamente também possível o concurso de pessoas. Responde ali o particular também pelo crime, desde que este particular saiba que o agente da condição do funcionário público, tá? A conduta tipificada aí é a de exigir vantagem devida em razão da função. Vejam que o agente ele não pode simplesmente pedir ou solicitar vantagem devida. A lei determina que deve haver uma exigência de vantagem. Assim sendo, o agente deve possuir o poder de fazer cumprir o mal que o ameaça e realizar em caso de não recebimento daquela vantagem, tá? Bom, nós devemos também entender que existe aí a grave ameaça. Esta grave ameaça não é um elemento deste delito. Assim, se o agente exige determinado valor em dinheiro da vítima, sob a ameaça de qualquer modo, aquela vítima, ele estará praticando, na verdade, o delito de extorsão e não de concussão, tá? E nem a conduta tipificada no artigo 316, tá bom? A concussão só resta caracterizada quando o agente intimida a vítima, amparado nos poderes inerentes ao seu cargo, e que o crime só é punível na forma... por isso que o crime é punido na forma dolosa, não havendo aí forma culposa. E ele consuma-se, este crime, no momento em que o agente efetivamente pratica a conduta de exigir vantagem devida, pouco importando se chega a receber. Assim, ele trata-se aí de um crime formal, não se exige aí a ocorrência do resultado naturalístico. E que, considerando o mero exaurimento ali do delito, tá? Ou seja, em etapa posterior ao delito,
o que não tem relevância ou que não tem relevância para a sua consumação. Quando se fala de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, nós entendemos que esse crime é da mesma forma da concussão, pois prevê um crime próprio e também o concurso de pessoas, tá bom? E que a pessoa saiba a conduta e que essa conduta se dê em razão da função e que aquela pessoa é funcionário público. A conduta tipificada é a de solicitar, receber ou aceitar promessa do recebimento de vantagem indevida. Aqui, portanto, o agente exige a vantagem indevida. Ele não exige a vantagem indevida, ele solicita, certo? Ele solicita a vantagem, recebe a vantagem ou apenas aceita promessa de vantagem, tá bom? Nessas modalidades de aceitar promessa de vantagem indevida e solicitar vantagem indevida, trata-se de crime formal, pois não se exige o efetivo recebimento da vantagem para a consumação do crime. Na modalidade de receber vantagem, o crime é material, porque aí exige o efetivo recebimento da vantagem. Em todos os casos, não se exige que o funcionário público efetivamente pratique ou deixe de praticar o ato em razão da vantagem ou promessa da vantagem. Porém, se tal ocorrer, incidirá a causa de aumento de pena previsto no parágrafo 1º do artigo 317, que aí vai aumentar a pena até 1/3. Por fim, temos ainda a forma privilegiada do crime, que é a hipótese do favor, aquela conduta do funcionário que cede a pedidos de amigos, desconhecidos ou mesmo até de estranho, para que se faça ou deixe de fazer algo, certo, no qual estava obrigado a fazer, sem que se vise, ou sem que se vise aí ao recebimento de qualquer vantagem, apenas o favor, ou a satisfação de interesse próprio. E está previsto no artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Neste caso, o agente público apenas cede o pedido ou influência de alguém, sem visar a obtenção da vantagem devida. Quando tratamos de prevaricação, previsto no artigo 319, e da condescência criminosa, previsto no artigo 320, dizemos que se conduta prevista no de relatar ou deixar de praticar ato de ofício, ou ainda praticá-lo contra a disposição expressa em lei. O elemento subjetivo exigido aqui é o dolo, mas se exige também ainda que o agente pratique o crime para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, que é um dolo específico. Não se admite aí o crime culposo. Consuma-se o delito quando o agente, imbuído de finalidade específica, aquela de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, realiza conduta de omitir a prática do ato que deveria ser praticado, retardar a prática do ato que deveria ser praticado, praticar o ato de ofício contra a disposição expressa em lei. Este crime não deve ser confundido com a corrupção passiva privilegiada, na qual o agente deixa de praticar o ato de ofício ou pratica o ato indevido, cedendo a pedido, influência ou influência de terceiro. Aqui o agente faz por conta própria para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, através da amizade ou qualquer outra coisa, inimizade, vingança, qualquer uma coisa, tá? Etc. Também não se deve confundir o crime de prevaricação com o crime de condescência criminosa. Aqui o agente também
deixa de fazer algo a que estava obrigado em razão da função, mas o faz por indulgência, certo? Ou seja, pelo sentimento de pena, de comiseração, que leva a perdoar ali um ato alheio. E está previsto no artigo 320 do Código Penal. O artigo 320 diz o seguinte: deixar o funcionário público por indulgência, de responsabilizar, subordinação que cometeu, infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Se o chefe deixa de responsabilizar, isso diz respeito à maioria chefes, diretores, etc. Se o chefe deixa de responsabilizar o subordinado por outro motivo que não seja a indulgência, o medo, por medo de negligência, por causa, etc., não teremos este crime. O tipo penal exige que o agente seja hierarquicamente superior ao outro funcionário, aquele que cometeu a falta funcional, certo? Existe certa divergência doutrinária com relação a isso, mas, assim sendo, se o funcionário público toma conhecimento de que seu colega praticou uma infração funcional e não faz nada a respeito, não havendo hierarquia entre eles, neste caso não haverá crime. É impossível a tentativa no crime de condescendência criminosa, pois se trata de um crime omissivo puro. Quando falamos de advocacia administrativa, previsto no artigo 321, nós falamos da conduta prevista nesse artigo, dizemos que de patrocinar interesse privado, certo? Perante a administração pública. O agente deve se valer das facilidades que a sua condição de funcionário público lhe propicia, certo? Entende-se ainda aí que o agente deve praticar a conduta em prol de terceiros, tá? Apesar desse nome, advocacia administrativa, este crime nada tem a ver, certo, com OAB ou com advogado, tá? Esse termo, advocacia administrativa, ele está relacionado, certo, com a ideia de patrocínio de interesse, de defesa de interesse, ou seja, de interesse ou de defesa de interesse, ou seja, de advogar, que é o interesse, ou de advogar uma causa por interesse, tá? O crime irá se verificar mesmo que o interesse patrocinado seja legítimo, tá? Nesse caso seja de interesse legítimo, certo? No caso de interesse legítimo, teremos a forma qualificada do delito, certo? Se o crime se verificar, mesmo que haja um interesse patrocinado, ele seja legítimo, não se caracteriza crime. Mas caso seja o interesse ilegítimo, teremos aí a forma qualificada do delito, tá certo? E aí se opera uma pena mais grave, previsto no parágrafo 1 do artigo 321. Para finalizar, nós não podemos deixar de lembrar que é indispensável que o agente patrocine o interesse privado perante a administração pública, valendo-se de sua qualidade de funcionário público, tá? Muito obrigado a todos. Finalizamos aqui a nossa 18ª aula. Na nossa 19ª aula nós falaremos sobre, dentro da nossa disciplina de Direito Constitucional, nós falaremos sobre princípios constitucionais no processo administrativo. Obrigado a todos e que tenham bom proveito na aula. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Não estão se inscrevendo, estão vendo os vídeos, mas não se inscrevem. Se inscrevam, deixem comentários,
deixe seu like, porque só então eu poderei, em cima das suas críticas, sejam positivas ou negativas, eu poderei melhorar, certo, o conteúdo das aulas. Obrigado e até a nossa 19ª aula.